E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2021, que fala sobre calorimetria e a questão diz o seguinte. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e com isso há economia de gás. A taxa de condução de calor depende da condutividade do material, de sua área, da diferença de temperatura e da espessura do material, sendo dada pela relação, e aí aqui ele me dá uma equação que a gente conhece lá nas conduções de calor como equação de Fourier. E é essa equação que a gente vai usar. Beleza. Continuando ali a questão, ele fala o seguinte: em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por... Ele me dá uma outra relação aqui, e aí eu uso essa só quando eu tiver dois materiais ali constituindo a panela, em que D1 e D2 são as espessuras dos dois materiais e K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para panelas são o alumínio, com a condutividade ali equivalente a 20 watts por metro quadrado vezes Kelvin, o ferro, que é 8, o aço, que é 5, combinado com o cobre, que é 40. Beleza, então a gente tem ali a informação de cada um deles para a gente poder analisar depois. Comparando-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta por metade da espessura em cobre e a outra metade em aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo, a ordem crescente da mais econômica para a menos econômica é... Então vamos organizar ali as informações, começando por aqui, ó. A questão me dá ali a lei de Fourier, onde fala que a variação da quantidade de calor pela variação do tempo é igual àquela relação K vezes A vezes ΔT sobre D, né? Onde cada uma das coisas a questão me deu uma legenda ali do que é. Mas primeiro eu quero falar sobre essa relação. Calor por variação de tempo, na verdade a gente chama de fluxo de troca de calor ou simplesmente fluxo de calor. É o fluxo, e esse fluxo a gente vai usar, na verdade, um símbolo que é esse símbolozinho aqui, tá? O símbolo de fluxo de calor, para simplificar, para ficar um pouco mais fácil. E aí a gente tem que entender que a panela mais econômica ou menos econômica está ligado diretamente com esse fluxo de calor, porque é aquela que tem o melhor fluxo de calor, é aquela que consegue cozinhar melhor e consequentemente economizar gás, né, que é o contexto que a gente está analisando. Então, a mais econômica é aquela que tem o maior fluxo, né? Ou seja, a gente vai ter que comparar então os fluxos. A primeira coisa então seria entender esse raciocínio aqui para a gente poder resolver o problema, tá? Maior fluxo, mais econômica. Vamos entender também que a questão me deu que as panelas todas apresentam a mesma espessura. Lembrando que espessura seria o D da fórmula aqui que a questão me deu, e a mesma área total de fundo, né? A área total seria lá o A da fórmula. Uma coisa que a gente pode acrescentar também é que, como a gente quer comparar elas, a gente vai ter que imaginar que elas vão sofrer a mesma variação de temperatura também, né? Então a gente pode botar na conta que a variação de temperatura também vai ser igual para todas elas, para a gente poder fazer a comparação. Tô entendendo isso? A questão basicamente vai ser uma aplicação de valores, uma aplicação de fórmulas que a própria questão me deu. É uma questão bem interpretativa, né? Então vamos lá, vamos organizar aqui. Primeiro, vamos fazer o cálculo para a primeira panela que ele fala ali, que é a panela de ferro. Então vamos botar aqui, primeiro para a panela de ferro. Como é que vai ficar? Bom, eu vou botar as fórmulas aqui e a gente vai comparar, né? Panela de ferro, a gente sabe que o fluxo, então, ele vai ser igual. Lembrando que a gente está pegando, né, essa equação aqui para fazer a análise, né? Essa equação que a gente está se baseando porque é uma panela feita apenas de ferro. Então o K,
que é a condutividade, aí tu vai ali nos valores que ele te deu, a condutividade do ferro, ela vale 8, então tu bota 8 aqui, aí tu bota ali de área A, variação de temperatura ΔT, de espessura D, todas elas têm a mesma área, a mesma variação de temperatura e a mesma espessura. Tu percebe que tu não precisa fazer o cálculo, porque como tu só quer comparar, né, os fluxos, só precisa ter um valor de referência, então o ferro tu já deixa assim. Agora tu vai fazer a mesma coisa com a segunda panela, que é a panela de alumínio, né? Também é uma panela feita de um único material, alumínio. E aí como é que vai ficar a panela de alumínio nesse caso? Vai ficar assim, ó. Eu vou pegar, mesma coisa, ó, o fluxo do alumínio. Deixa eu só botar aqui alumínio e ferro para a gente não confundir depois. O fluxo do alumínio vai ser a mesma ideia, a mesma fórmula, porque é um material só. A condutividade do alumínio, tu vai lá nas informações, que é o K do alumínio, né? Como a questão nos deu, vale 20, então tu vai botar o 20 aqui no lugar do K. E o resto tu pode botar como letra mesmo, né? O A, a variação de temperatura que é igual e a espessura que é igual. Então, o do alumínio é 20, o do ferro é 8, multiplicado ali por todos aqueles dados. Tu percebe, como eu disse, a gente vai fazer uma comparação. Então, só comparando a panela de ferro com a de alumínio, a gente já consegue dizer que a de alumínio é mais econômica, porque não esquece, né? O que eu falei para vocês? A panela mais econômica é aquela que vai ter o maior fluxo. No caso, o alumínio apresenta o maior fluxo, então comparado com a de ferro, ele é a mais econômica. E agora a gente vai ter que fazer o cálculo para a panela que é metade cobre e metade aço, né? E essa é a panela que vai nos dar um pouco mais de trabalho, porque daí a matemática dela é um pouquinho mais complicado, porque para essa panela a gente vai ter que usar uma equação diferente conforme a questão nos deu. De novo, a questão me deu a equação, eu não preciso ficar procurando ou tentando lembrar, eu só tenho que aplicar do jeito correto. Panela que é composta pela metade da espessura de cobre e a outra metade da espessura de aço. Como que vai ficar então a condutividade dessa panela, né? O fluxo dessa panela? Bom, vamos lá. Vou aplicar na fórmula, só que agora a fórmula é um pouquinho diferente, como a gente viu, né? O fluxo então da panela cobre-aço vai ser conforme a fórmula ali, a área que é A, vezes a variação de temperatura, lembrando que é a mesma nas três panelas. E aí que vem o problema, ó, dividido pelo quê? Por D1 sobre K1 mais D2 sobre K2. D1 e D2 vão ser iguais, porque seriam esse 1 sobre 2 aqui, ó. 1 sobre 2 no caso é a metade da espessura total. Lembrando que a espessura total a gente está chamando para todas as panelas de D, né? Então vai ficar assim, ó, D1 equivale a D sobre 2 dividido por K1. K1 seria um dos materiais, né? Tanto faz daí qual que tu vai botar, se é o cobre ou se é o aço. Eu vou pegar aqui o cobre, né? Que ele me deu aqui, ó, o do cobre é 40. Então vai ficar D sobre 2 sobre 40, mais, aí vai somar todo esse negócio com D2 sobre K2. D2 seria a outra metade da espessura, então a espessura total dividido por 2, dividido pela condutividade do aço agora, que é 5. Então tu percebe que eu usei todas as informações que a questão me deu. Só para a gente entender direitinho aquele D e não gerar dúvida, eu só vou fazer um rascunho aqui para vocês pegarem. Olha só, todas as panelas elas vão ter um mesmo fundo, uma mesma espessura no fundo, né? Que a gente está chamando de D. No caso, a panela de ferro ela é feita toda do material ferro lá no fundo, a espessura é D, toda de ferro. O alumínio, mesma coisa, toda de alumínio com a mesma espessura D. Já a panela que é metade, né? Metade de cobre e metade de aço, a metade da espessura é feita de um material e aí a outra metade vai ser feita de outro material. E aí por isso que a gente está chamando de D sobre 2, né? Porque essa partezinha aqui vai ficar, é a metade da espessura, e essa outra partezinha aqui seria a outra metade da espessura. Só para a gente entender por que no cobre e aço a gente fez essa relação de D sobre 2, tá? Mas agora é continuar a matemática, agora é terminar essa conta. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos lembrar que quando a gente tem uma fração sobre outra, né, a parte de cima ali não vai mudar em nada. O A vai continuar multiplicando ΔT, a parte de baixo que a gente vai ter que ajustar.
Quando a gente tem uma fração sobre outra, né, que é o caso aqui, ó, a gente tem ali d sobre 2 sobre 40, e a gente sabe que 40 está sobre 1, mais d sobre 2 sobre 5, e a gente sabe que o 5 está sobre 1, né? A gente sempre pode transformar um número ali numa fração sobre 1. Bom, quando a gente tem uma fração sobre outra, o que a gente faz? A gente sempre conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, na verdade, vai ficar assim, eu vou fazer aqui em cima, só para vocês entenderem, vai ficar d sobre 2 vezes 1 sobre 40, e a outra vai ficar d sobre 2 vezes 1 sobre 5. E a gente pode reescrever todo esse negócio assim, então, ó, d sobre 2 vezes 40 mais d sobre 2 vezes 5. Então a gente sempre faz isso, né? Uma regra matemática. Conserva a primeira fração e multiplica pela segunda invertida. Continuando aí, ó, vai ficar lá em cima de novo, ó, a mesma informação, a vezes ΔT, dividido pelo quê? Ó? D sobre 80 mais D sobre 10. Ah, beleza, já está dando uma enxugada, já está dando uma limpada aí. Outra coisa que a gente vai ter que fazer agora, MMC desses dois números, só que o MMC de 80 e 10, né, é bem fácil de encontrar porque é 80. E agora, para a gente fechar aqui, olha só, eu vou ter que somar aquelas duas frações. Ó, a parte de cima vai continuar igual, A vezes ΔT. No caso ali, a gente vai ter que fazer uma soma daquelas duas frações, né, que é o 80 e o 10, e vamos lembrar que a gente faz um MMC aí, né? O MMC de 80 e 10 vai dar 80, e aí reorganizando as frações, o que a gente vai ter ali, né? Do lado esquerdo vai ficar D, mais o lado direito que vai ficar 8D. Lembra lá na matemática que depois que tu faz o MMC e acha ali o denominador comum, tu vai pegar e vai dividir esse número por esse e depois multiplicar por esse aqui, né? Tu vai dividir e depois multiplicar. A mesma coisa aqui, né? Vai dividir por esse aqui e depois multiplicar por esse aqui. Por isso que acaba ficando daquele jeito. Agora é só somar, né? Eu vou botar aqui embaixo, ó, desse ladinho que é onde a gente tem espaço, só para fechar. Então o fluxo do cobre e aço vai ficar lá em cima, não mexe nada, lá em cima continua A vezes ΔT, e lá embaixo já está tomando forma, ó. D mais 8D vai ficar 9D dividido por 80. E para não ficar esse monte de fração, a gente vai, vai aplicar essa regrinha de novo, de conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, e aquele 80 vai acabar indo lá para cima, então vai ficar assim, ó, 80 vezes A vezes ΔT, dividido por 9 vezes D. Agora eu só vou reorganizar isso aqui para a gente poder comparar com os outros. Então vai ficar assim, ó, o fluxo do cobre e aço é igual a 80 dividido por 9 vezes A vezes ΔT dividido por D. Vamos lembrar que 80 dividido por 9 é quase 81 dividido por 9, ou seja, é aproximadamente 9. Então a gente pode dizer que essa divisão vai dar aproximadamente 9A vezes a variação de temperatura sobre D. E aí agora a gente tem os três valores para comparar, né? A gente tem o do alumínio, a gente tem o do ferro e a gente tem o do cobre. O problema é que a forma como a questão perguntou que pode gerar uma confusão, né? Ela manda a gente colocar na ordem crescente da mais econômica para menos econômica. Isso pode gerar alguma dúvida no aluno, por quê? Porque se eu colocar na ordem crescente dos números que eu encontrei, a resposta ficaria ferro, cobre, aço e alumínio. E essa resposta a gente não tem. E o aluno poderia ficar meio apavorado, né? E justamente não tem porque é a ordem crescente do mais econômico para o menos econômico. E vamos lembrar que eu comentei com vocês que o mais econômico é aquele que tem o maior fluxo. Então, na verdade, é aquele que apresenta o maior fluxo para aquele que apresenta o menor fluxo. Ficou meio confuso, né? Parece ali um quebra-cabeça, mas a ideia é essa. Então, a ordem seria a seguinte, né? O fluxo do alumínio, depois o fluxo do cobre com aço e depois o fluxo do ferro, que é o menor fluxo de todos, então é o menos econômico de todos. Olhando as alternativas alumínio, cobre, aço e ferro, a gente fica com a alternativa B, que seria justamente a resposta
dessa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!